chamar o pastor Ubirajara, pastor Bira, companheiro, amigo, meu pastor. E eu quero que nós oremos neste momento, como igreja, pedindo a bênção que já está sobre a vida dele, mas a capacitação total e plena do Espírito Santo. Nós te louvamos, Pai, pela vida do pastor Ubirajara, que sempre é disposto em te servir com todos os dons e talentos, com toda a vitalidade, força, inteligência que o Senhor deu a ele, e tudo isso ao teu dispor, nos agraciando, Senhor, com aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, com aquilo que o Senhor tem usado a vida dele para ministrar em nós. Por isso, Pai, que a tua bênção seja sobre ele, revestindo o Senhor de toda autoridade, poder e ousadia no Espírito necessários para essa noite. E que as nossas vidas, Senhor, alvos do teu amor nessa noite, inspiradas, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, conduzidas, Senhor, na direção da tua palavra, Senhor, através do teu servo, possam representar para ti a nossa gratidão e o nosso desejo de que o Senhor seja mais e melhor a cada dia para nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Haroldo. Desde que eu deixei o pastorado dessa igreja, eu estou dedicando meu tempo principalmente para literatura, para livros de teor bíblico, essencialmente bíblico. Também viajo aí pelo Brasil afora, fazendo alguns seminários, seminário de cura interior, libertação, e também seminários na área de casais, famílias. E muitos dos problemas que nós temos, muitas dores emocionais, foram criadas lá atrás, na nossa convivência familiar. Então eu vou saindo por aí, ministrando, mas principalmente meu trabalho tem a ver com a literatura, com os livros. Inclusive, o nome desse seminário é Queima de Arquivo. É um livro que é uma apostila também para aqueles que querem acompanhar o seminário. E sempre que eu saio por aí, eu sempre apresento a minha família. Também me apresento como indo em nome da Igreja Batista Tempo de Restauração, enquanto vocês me deixarem continuar fazendo isso por aí. Porque é a minha igreja, a igreja que eu amo, a igreja a qual eu pertenço e sou membro, meu pastor Haroldo, e eu tenho trabalhado em prol da igreja de um modo geral. Eu vou aqui mostrar algumas coisas que eu mostro por aí, está meio claro demais aqui na frente, mas a minha família, praticamente vocês todos já conhecem esse povo aí, né? Lá está a Lídia, eu, o Rafa, o Dani, os pais do Rafa e do Dani, é o André e a Mari, minha mamã, né? Minha mamã, esses vocês conhecem, são membros aqui, Felipe, Ana, Estevão e Marcela. Já vem mais um netinho por aí, e parece, dois netinhos estão vindo por aí, um da Ana e mais um da Mari, né? Então nós vamos aumentando a família cada vez mais, só falta o Estevão e a Marcela comparecerem também com um neto. Ultimamente tem chovido neto na minha horta, meu Deus do céu. E isso é muito bom, isso é muito bom. E eu estou grato a Deus por tudo isso. Vocês veem que vamos ver o outro aí, olha só, é minha gente, eu tenho que falar sobre eles. São eles que me ajudam a prosseguir, me incentivam
num certo sentido. Aí está o Rafa, mais de pertinho, muitos de vocês não conhecem. Ali está as duas menininhas nossas, a Liz e a Loli. E o Rafa também, mais uma vez, num detalhe mais importante. E, na realidade, eu gosto de falar sobre a família, porque é em meio da família, é aqui nesse ambiente familiar, enquanto nós estamos sendo formados, que se criam todas as nossas tendências para o futuro. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Seja bem ensinado ou mal ensinado, esse caminho que você ensinar, as tendências vão se criar na infância, as tendências de personalidade, de reações, vão se criar na infância e até quando for velho, não se desviará destas tendências. Até mesmo pessoas que são crentes, convertidas a Jesus, carregam dentro de si tendências, costumes, hábitos, reações que foram aprendidas lá dos nossos pais. Por isso que lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz que não foi prata nem ouro que nos resgatou das vãs tendências que nós herdamos de nossos pais, das heranças familiares. Nós temos heranças familiares, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, nossos pais, nossa família mais íntima, mais próxima, marcou nossa vida de tal maneira que carregamos conosco pelo resto da vida algumas dessas tendências. Quando Jesus entrou na minha vida, meu amado, minha amada, ele entrou depois que o diabo já tinha feito a festa. O diabo chegou antes, chegou antes, já chegou na minha fase de formação da minha vida, do meu caráter, de construção. Dizem os educadores e psicólogos que o caráter de uma criança já está formado aos 7 ou aos 9 anos no máximo. Chegou aí, já está formado. O que ela vai ser, está feito. Então os pais nessa época, nesse momento em que a criança está sendo formada, exatamente nessa hora que os pais precisam crescer, fazer curso, se dedicar profissionalmente, estão se firmando na vida, os pais ainda jovens, e na maioria das ocasiões terceirizam, deixam nas mãos de uma outra pessoa, com outro preparo, outra educação, uma escola, uma escolinha, uma creche, porque para sobreviver hoje em dia, nós precisamos ganhar mais dinheiro do que na nossa época, né? Porque eu, por exemplo, na minha época não tinha celular, não tinha televisão colorida, não tinha telefone, meu Deus do céu, isso aí era um negócio de outro mundo. Telefone, a gente se inscrevia no telefone, pagava uma nota que era caro o negócio, e ainda esperava, depois que você terminou de pagar, ainda esperava uns 2, 3 anos, quem sabe, para receber, né? O primeiro celular que eu recebi era quase o tamanho dessa Bíblia, meu Deus do céu. Saía na rua, parece todo mundo, alô, está escutando? Né? Era um negócio assim, de outro mundo. Você podia até sair na briga com o celular na mão, que o pessoal tinha medo de você. Então, televisão, né? Skype, net, Sky,
e por aí vai, né? Que você já tem que gastar um dinheiro nisso, um dinheiro com o celular, um dinheiro com a televisão a cabo, e mais a internet, a banda larga, não sei o quê. Olha, eu vivi muito bem sem isso. Só que tem um pequeno detalhe. Agora que esse negócio tem, não consigo viver sem esse troço, meu Deus do céu. Não consigo imaginar a minha vida sem a internet mais, né? Sem o celular. Se eu saio sem o celular de casa, parece que eu estou sem as calças. Será que eu... né? Parece que não fechei a barriguilha da calça, o zíper. Né? Então é uma coisa interessante. Você sai por aí, está faltando alguma coisa. Mas isso tudo envolve gasto, dinheiro, e a gente tem que adquirir todos esses confortos da vida moderna, porque todo mundo tem, e se eu não tenho, eu sou até excluído da sociedade, e a família fica em segundo plano, em segundo lugar, né? Segundo lugar. E os problemas vão sendo formados aí. O abandono. Porque o filho abandonado, isso marca no coração da pessoa. Existe uma história na Bíblia de um homem chamado Jabes, ou Jabes, como alguns dizem, onde a única coisa que se fala a respeito dele é que ele fez uma oração: Senhor, alarga as minhas tendas. Só isso que se fala a respeito desse homem. Mas por que ele é tão famoso? Já se escreveram livros e mais livros sobre isso, e até mesmo nesse livro aqui, Queima de Arquivo, eu tenho um bom pedaço escrito sobre a vida desse camarada. É interessante que a palavra Jabes ou Jabes é uma palavra hebraica. E os judeus, quando colocavam um nome numa criança, colocavam um nome que de alguma forma revelasse um aspecto da vida dele, da formação dele, do caráter dele, de alguma história que tenha sido marcada, como Moisés, por exemplo, tirado das águas. Barnabé, filho do trovão, estourado, né? O cara nervoso, pavio fraco, boca nervosa, filho do trovão. Jabes significa angústia. Esse é o nome do sujeito, angústia. Os pais resolveram colocar este nome no filho, porque, segundo a Bíblia e segundo a história da época, ele nasceu em uma época de muitas privações, onde as pessoas passavam por angústias profundas, e ter um filho era um peso, angustiava mais ainda, só reforçava ainda mais a angústia natural que estavam vivendo por causa das pressões, da pobreza, das carências, da falta do emprego, dos ataques, dos inimigos que estavam à volta. Era um tempo de angústia. Você já pensou uma pessoa ser chamada de angústia? Você já pensou algum dia colocar no seu filho esse nome, angústia? Então, quando você vai falar, escuta, angústia, vamos almoçar? Angústia, já para casa, angústia. O que está fazendo aí, angústia? Olha, a vida inteira
sendo tratado dessa forma, isso machuca, meu amado. Isso machuca, isso vai criando marcas no coração da criança, isso vai entrando tão profundamente na vida da pessoa, que ela já se vê como a própria angústia encarnada no corpo de uma pessoa. Eu sou a própria angústia. É angústia personificada, não é apenas um sentimento. Eu sou angústia. Quem é você? Eu sou angústia. Qual o seu nome? Eu sou angústia. Não apenas me chamo angústia, como eu sou angústia. Causei grande angústia aos meus pais, e meus pais fizeram questão de deixar isso bem claro, me colocando esse nome. Isso afeta a vida da pessoa, mas acontece que Jabes resolveu mudar essa situação e orou: Senhor, alarga as minhas tendas. E Deus alargou as tendas de Jabes, mudou a situação, reverteu, ele se libertou dessa marca, ele se libertou desse rótulo, desse clichê, desse carimbo na testa, angústia, e passou a ser conhecido como alguém que ampliava horizontes, ampliava a sua vida, ampliava a sua maneira de viver, a sua maneira de ser. Esse era Jabes, diferente agora, liberto, transformado, vivenciando uma nova realidade, se libertando de uma realidade antiga que ele vivenciou lá. Está faltando mais letrinhas aqui, né? Que a libertação começa em casa. Porque aqui se formam as tendências boas ou más, que nós carregamos dentro de nós. Então é por isso que nós temos esse seminário chamado Queima de Arquivo, porque a maior de todas as batalhas acontece no nosso coração. Eu sei que há muitos trabalhos de cura interior, libertação acontecendo no meio evangélico, que tentam desviar a atenção dos nossos problemas para fora de nós, para algum lugar, para uma encruzilhada, para um sapo que está enterrado, para uma areia de um cemitério, para alguma coisa assim diferente, quando isso na realidade acaba sendo uma forma de desviar a nossa atenção para o centro dos nossos problemas, para o âmago, de nos levar a fazer pontaria para o alvo errado, a tentar lutar contra o inimigo errado. Não é um trabalho que é feito lá no cemitério, né, que me fez ficar assim. Quem me fez ficar assim foi eu mesmo, meu amado. Pode ser que o diabo tenha feito algumas coisas contra mim, mas alguns trabalhos, né, alguns sapos enterrados por aí, alguém já chegou para mim e falou: olha, pastor Bira, eu quero dizer para você que Deus me deu uma revelação que tem um sapo enterrado lá, um trabalho feito contra o irmão. Aí eu falei: certo. E daí? E daí? O que eu tenho com isso? O diabo está aí para isso mesmo.
Ele está fazendo o trabalho dele. Deixa ele trabalhar, coitado. Deixa ele fazer o que quiser. O trabalho que ele quiser, porque a Bíblia diz que se não tiver causa, ele não encontra pouso. Não tiver um motivo, não tiver uma razão, pode fazer 20 trabalhos, 50, 100 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 200 mil trabalhos no mundo inteiro, no Japão, na China. Se não tiver um lugar por onde entrar, e esse lugar quem fornece sou eu, é a maneira como eu reajo à vida. Então, se não tiver um lugar, pode fazer o trabalho que bem quiser. Eu fico impressionado com algumas pessoas que às vezes vêm falar assim: pastor, eu estou querendo fazer o seguinte, eu vou mudar da minha casa porque minha casa é mal assombrada, tem alguma coisa enterrada ali. E eu, quando entro lá dentro daquela casa, eu fico angustiada, eu fico nervosa. Então eu vou mudar de casa. Pastor, você não tem que mudar de casa. O problema não está na casa, não. O problema está no seu coração, e você vai levar ele para casa onde você for. Você não tem que resolver o problema, tem que resolver o problema aqui. O que o diabo quer com uma casa, meu Deus do céu? Com parede, cimento, tijolo. Ele quer corações. As batalhas ocorrem aqui na alma. Casa não tem coração, casa não tem sangue, não tem pele, não tem sentimentos, não tem reações. Quem tem reações sou eu. Se eu mudar daquela casa ali, vou levar a minha angústia lá para o outro lado, e a pessoa que chegar aqui, se estiver tudo bem, vai viver feliz e contente para o resto da vida, e eu vou levar a minha infelicidade comigo. Problemas estão aqui, não estão lá. Eu já falei aqui na igreja uma vez, eu vou repetir, porque nós estamos fazendo hoje uma introdução. Nós vamos entrar mais a fundo na coisa amanhã. E porque veja o Brasil. Quantas igrejas, meu Deus do céu, nós mesmo temos uma história de uma igreja, da onde nós somos filhos, que alugava ônibus para ir em Brasília, rodear e jogar óleo, para amarrar a corrupção. E assim como essa igreja, muitas outras igrejas no Brasil já fizeram isso e jogaram toneladas de óleo no Planalto, no Palácio. Toneladas, pode colocar isso aí, toneladas. Resolveu? Resolveu? Continua a mesma coisa de sempre, porque o problema não está ali naquelas paredes dos ministérios, não está ali nas paredes, no capim da câmara, naqueles postes, naqueles monumentos que eles têm lá, um virado para cima, outro virado para baixo, porque segundo alguns, o que acontece é uma cúpula daquelas é virada para cima, recebe, e a outra virada para baixo, desce. O que está errado ali é o coração daqueles homens. Se não mudar o coração, pode jogar toda a produção de óleo que é feita em Jerusalém ali em cima, que não resolve. Não. Tem que trabalhar o coração, tem que mudar a atitude. É aquilo que nós recebemos dos nossos pais, essa nossa formação, a nossa história familiar, a nossa herança do dia a dia. Filho meu,
dá-me o teu coração. Vamos fazer um trabalho de libertação, vamos ungir o seu umbigo. Unção umbilical. Nunca ouviram falar? Unção umbilical. Por quê? Porque a unção umbilical, porque no início, quando você estava lá no ventre da sua mãe, você era ligado a ela no umbigo, né? Pelo cordão umbilical. Então todos os demônios que estavam na sua mãe passaram para você também, pelo umbigo. Então tem outros tipos de unções, unção penial também, penial, né? Unção vaginal, unção orelhal, porque você ouviu muita coisa, meu Deus, vamos botar um olhinho lá dentro, né? Você cheirou muita coisa, olhinho lá dentro. Você falou muita coisa, olhinho na língua, né? Usou o pênis de modo errado, taca óleo em cima. Quando o problema está no coração. O problema está aqui. Jesus falou: só olhar com intenção impura já pecou em seu coração. É o coração que tem que resolver. Depois você pode jogar óleo se você quiser. E se não quiser jogar óleo, não joga. E se mudou o coração, está mudado. Não óleo que cura, que salva, que transforma. O óleo é uma marca, uma cerimônia, uma dedicação, uma cerimônia dizendo que a partir de agora aquilo ali é de Deus. Aí o pessoal está banalizando esse negócio de unção, está banalizando, usa para tudo. Só olhar na Bíblia para que serve o óleo, né? Para proteger de demônio não tem nenhum lugar na Bíblia que diga que o óleo vai proteger você de demônios. Então, libertação, cura interior, precisam ser entendidos biblicamente. Biblicamente. Não por achômetros, ou achometricamente, como dizem por aí. É na base da palavra. A base da palavra. Então, meu amado, o que o diabo quer fazer com você é lhe prender, limitar o seu coração, limitar você, colocar você dentro de um círculo vicioso, colocar você dentro de uma história de vida que ele preparou para você, que é muito diferente daquela história que Deus preparou, que ele já fez você como se estivesse entretecendo você, tricoteando. A palavra hebraica lá do Salmo, que diz que Deus já estava me formando, Salmo 139, desde o ventre da minha mãe. Essa palavra é a palavra da mulher fazendo um tricô, fazendo um crochê. Ela, quando começa a fazer o tricô, um crochê, ela já sabe o que vai fazer, é um casaco. Ela não começa a fazer um casaco, depois muda para um chapéu, de um chapéu, não, eu vou fazer uma meia, aí lá pelo meio do caminho, agora vai ser um casaco, vai ser uma cueca. Não, ele não começa. Ele já tem um plano. E o diabo quer mudar esse plano. Te colocou debaixo de influências. Te cercou com todo tipo de problema. Né? E você fica preso. Né? Você está acorrentado a determinadas reações.
O ser humano é acorrentado a determinadas reações. Esses dias eu e a Lite andando um carro e um rapaz de bicicleta. Eu queria estacionar ali e um rapaz de bicicleta querendo passar o meu carro. Eu não podia entrar porque eu ia bater no rapaz. E aí eu diminuí a marcha para deixar ele embora, então, porque eu queria passar, mas ele também não deixava eu estacionar. Ele ficava ali, se eu fosse para lá, ia derrubar ele em cima do outro carro. Passou e me deu um xingão. Aí eu falei, eu com a seta ligada, falei, olha a seta. Aí eu falei uma palavra, seu, né? Começa com Ba, termina com um K, né? Então eu falei essa palavra, mas aí eu fui atrás dele, encostei perto dele e falei, olha, você me perdoa? Desculpa, eu te chamei dessa palavra assim, 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 assado, mas você não é nada disso não, você é um ser humano. E o cara ficou invocado, seu velho! Velho folgado! Hein? O cara está preso a um determinado tipo de reação, ele não consegue reagir de outra maneira. Quem sabe, eu fiquei imaginando, talvez estivesse numa prisão de agressividade. Os gestos, as reações dele fossem limitadas pela agressividade. Talvez ele nunca fosse imaginar que alguém que xingou ele lá atrás cercasse ele lá na frente para pedir perdão. Já viu alguém fazer isso? Difícil. Isso é impossível. Esse velho está com alguma coisa na cabeça. As pessoas estão prisioneiras, feridas. E o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, se você tiver o seu livro aí, depois você pode adquiri-lo lá atrás, não sei por quanto, mas o pessoal lá sabe, deve ser um precinho bom. Não sei se é bom para você ou se é bom para a editora, não, mas é um precinho bom. Alguém vai sair ganhando com isso. 2 Coríntios 6,12. Segunda Coríntios 6,12. Eu depois que eu falei com o rapaz, eu falei, só Jesus mesmo para me fazer sair daqui e lá cercar o cara para pedir desculpa, só Jesus mesmo. Se fosse a minha carne, eu já meti o carro em cima do sujeito. Não me xingou de velho babão, sei lá o que era. Já se viu, né? Olha só o que diz aqui, ó. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Vocês não têm limites em nós. Quer dizer, eu não estou limitado com relação a vocês, mas vocês estão limitados com relação a mim. Então ele chega para eles e diz, ora, como justa retribuição falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Dilatai-vos também vós. Essa palavra dilatar. Por que precisa dilatar? Né? Por quê? Porque está limitado. Horizontes limitados. Eu conheço muitos cristãos
com os seus horizontes limitados, não consegue enxergar mais à frente, fazer lances de vida. Quando nós começamos a editora, eu já tinha mais de 50 anos, já com 50 anos por aí, meio século. Quem é que faz projetos novos com 50 anos de idade? Eu fiquei pensando assim, poxa, meu Deus, cinquentinha, hein? Daqui a pouco você já está com 62. Daqui a pouco 72. Mais um pouquinho, 82, sei lá, será? Eu chego lá. Porque a pessoa tem horizontes limitados. Limitados. Muito limitados. A pessoa não olha para frente, ele olha para aquilo ali, olha para aquele momento, para aquele instante da vida dele, né? Limitado nas suas possibilidades, limitado nas suas emoções, só sabe odiar, só sabe reagir daquela maneira, só sabe xingar, está congelado naquilo que ele recebeu lá atrás dos seus pais, está congelado pelo medo, congelado talvez pela depressão, pela sua solidão, pela angústia, que o diabo quer fazer com que você se transforme num ser limitado, numa pessoa desenhada por ele, que nasceu assim, vai morrer assim, vai viver assim, vai morrer assim. Ele quer fazer isso de você. Mas Paulo era ilimitado. Ele era ilimitado. E dilatar é expandir horizontes. Dilatar é eliminar as correntes. Não ficar preso com a bola na mão, ver o jogo acontecer ao seu redor e você parado ali no mesmo lugar, preso. Paulo está convidando para ir adiante, para se livrar. Porque nós não somos seres normais, viu? Eu não sou uma pessoa normal, não me considero uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa anormal, né? Chega para a pessoa que está perto de você e diz: você não é normal. Você não é. Você é um ser sobrenatural, anormal. É um ser diferente, novo. Não foi isso que Jesus prometeu para nós? Quando falou do derramar do seu Espírito Santo? Qual é o versículo mais pentecostal da Bíblia mesmo? O versículo mais pentecostal da Bíblia. Atos 1:8, né? Descerá sobre vós o Espírito Santo. E quando descer o Espírito Santo, você será expandido. Será expandido. Vossos filhos terão visões, vossos velhos terão sonhos. Né? E eu estou até um pouco preocupado com isso, porque eu ainda não cheguei nessa fase de ficar tendo muito sonho, não, porque... mas estou perto, né? Porque velho dorme muito, né? Sonha muito. Visões, sonhos, olharão para longe. Servos e servas profetizarão. Engraçado que ele falou disso, de servos e servas, de profetizar, de ver o futuro, de projetar para frente, porque servos e servas não projetavam
eram castas. Quem nasceu naquela casta será aquilo o resto da vida, como é lá na Índia. Os excluídos, os Dalits. Dalit o resto, vai ser miserável o resto da vida. Mas ele está falando dos servos e servas profetizarem, anteverem, olharem, expandir, explodir, ter esperança, ter vida. Eu sou um ser divinizado. Diga assim comigo: eu sou um ser divinizado pela presença do Espírito Santo na minha vida. Então a incredulidade me mantém preso. O Espírito Santo veio sobre toda a carne. Essa é uma declaração interessante, que era algo considerado impossível para muitas pessoas. Tinham os gnósticos, os agnósticos, filósofos gregos, que consideravam o divino, o espiritual e o físico como duas realidades contrárias, como água e óleo, não se misturam, vão em direções opostas. Corpo e espírito, físico e espiritual, duas realidades opostas. E aqui Jesus prometeu que os dois se encaixariam um no outro. O Espírito virá sobre vós. E essa unidade entre o corpo, o meu corpo e o Espírito de Deus, isso me transforma num ser divinizado. Isso já se tornou possível, visível, palpável, com a própria encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O espiritual e o carnal se juntaram numa pessoa só. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz assim, que nele, Jesus Cristo, habitou toda a plenitude da divindade. Toda a divindade inteira. O Deus infinito, imutável, completo, onisciente, onipresente, cabia dentro de um corpo. Corpo de Jesus Cristo, que era um corpo 100% humano, de carne e osso. Jesus provou que o Verbo, o intangível, a ideia, o Verbo, a ação de Deus, o Espírito de Deus, o Logos, podia encarnar num corpo e andar entre nós e viver entre nós. Nós podíamos tocá-lo, quem estava presente podia ouvi-lo. Era uma coisa só e ele está oferecendo isso para nós, essa realidade de eu e o Espírito Santo de Deus sermos uma coisa só, totalmente tomados pela presença, pelo poder de Deus. É isso que a Bíblia fala de adquirir a mente de Deus. A mente de Deus. Ser incorporado. Eu e Jesus. Você e Jesus. Olha, diga assim comigo, ó. Eu e Jesus. Faz assim, ó. Eu e Jesus, ó.
Ó, fala a pessoa do celular, ó. É assim. Faz melhor assim, ó. Eu e Jesus. Puxa vida, isso é possível. Então isso significa que eu posso fazer as mesmas obras que ele faz, que ele fazia. Ele prometeu isso: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Quais eram as obras que Jesus fazia, meu amado, minha amada? Quais eram essas obras que ele fazia, que nós podemos fazer também? Hein? Cura, libertação, o que mais? Expulsar demônio. Como? Evangelizar, porque ele evangelizou. Ele não só expulsou demônio, e não foi só isso que ele fez. Curar. Foi só isso que ele fez? Aquele que ele fazia? Ensinou. Quando o cara da bicicleta virava para ele e falava assim: seu velho babão, o que ele fazia? Saía no palco, um cara, dá uma fechada, perdoava. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Começando no versículo 21. Fala da nossa chamada cristã. 1 Pedro 2, 21. Diz que para isto mesmo foste chamados. Olha só o que foste chamado. Ele explica: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Você já imaginou o tamanho sofrimento que Jesus passou ali na cruz do Calvário? Não apenas sofrimento moral, espiritual, emocional, mas sofrimento físico mesmo. Ele teve suas forças totalmente esgotadas. Aquele chicote, o chicote romano que batia nas costas dele, ele era feito com pedaços de osso no couro, ou pedaços de pedra enrolados ali, dado um nozinho, e cada chicotada daquela que ele recebia, tchá! Aquilo entrava na pele. Depois do quarto, quinto, a pele dele é como carne mesmo, que você vai amaciando, um bife duro que você vai amaciando, vai amolecendo, cada vez que você bate, entra mais. E quando entra, os historiadores contam que ele batia, puxava, batia, puxava, batia, puxava. Meu Deus, eu não aguentava. Mas ele aguentou, porque ele tinha que chegar lá na cruz do Calvário. E a zombaria, as aflições, as coisas tão terríveis, doeu, tanto que ele chegou a dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
E ele podia reagir àquela situação com um poder de fogo imensuravelmente maior do que o que aquelas pessoas que estavam levando para a cruz tinham. Ele podia, mas ele estava liberto das limitações que a carne coloca, que faz sempre reagir na mesma proporção. Na mesma proporção. Se o camarada me dá um soco, eu dou um pontapé. Se ele responde com pontapé, eu tiro a peixeira. Se eu tiro a peixeira, ele tira o revólver. Se ele tira o revólver, eu cato o meu canhão. E assim por diante. Quero responder na mesma proporção. Eu quero ganhar a batalha, eu quero ganhar a briga. Você já percebeu quando a gente está discutindo alguma coisa? A gente quer ganhar a discussão, mesmo que nem é perder o amigo. Marido, mulher, dentro de casa. A gente quer ganhar a discussão. Já vi muita gente perder mulher porque ganhou discussão. Já vi muita gente perder marido porque ganhou a discussão. De tanto ganhar a discussão, perdeu o marido. É melhor perder a discussão do que perder o marido, minha irmã. Né? O que você prefere? Ganhar a discussão ou ganhar a mulher? Ela vale mais, né? A discussão é ali aquela horinha, ela vai ficar a vida inteira com você. Nós estamos presos, nossas reações são já programadas. Pagamos o mal com o mal e não com o bem. Libertar-se é isso, é se livrar dos domínios, dos impulsos carnais. É chamar uma outra realidade, é se tornar um ser divinizado, purificado de toda a injustiça, toda a prática da injustiça, daquilo que é injusto, daquilo que é mal, daquilo que é ruim. Isso é libertar. Não sei qual a prisão na qual você se meteu. E quando a gente está dentro de uma prisão, ao invés de levantar e derrubar e quebrar as cadeias, a gente fica justificando, né? Vocês já foram numa cadeia por uma vez? Evangelizar? Já foi fazer culto numa cadeia lá no Rio de Janeiro, a Lemos de Brito, que foi agora implodida também. Eu não vivi lá não, só ia evangelizar, viu? Mas eu ia conversar com um preso daqueles. Depois me ensinaram que não era para perguntar isso, mas no início eu perguntava: por que você está aqui? Sabe, é uma injustiça dessa vida, sabe? Essas coisas que... E você? Porque, isso aí é o artigo 27. Eu falei: que artigo 27? Que eu vou saber qual é o artigo 27? Isso é uma bobagem, uma bobagem. Cara, depois eu fiquei sabendo que ele assassinou 3, matou a mãe depois da escola dominical. Sei lá. Artigo 27. A gente tenta amenizar, explicar, né? Porque ele me provocou, sabe? O sujeito me provocou.
precisava ver como é que ele ficava me azucrinando, até que chegou numa hora que eu tirei a peixeira, perdi o controle e meti no bucho dele. Mas ele é que é o culpado, não fui eu, não. Quem tinha que estar preso era ele, mas ele morreu. Falei, poxa, nem aparece cada um. Cada desculpa esfarrapada, meu Deus do céu, que a gente dá. Assumir o pecado. Se libertar. Às vezes as pessoas estão presas. Eu quero passar um filmezinho aqui para você ver como o ressentimento nos prende e nos machuca.
Essa palavra ressentimento tem significados muito profundos. Ressentimento é ressentir, quer dizer, é sentir de novo, sentir novamente. Uma dor que um momento no meu passado me fez sentir. E toda vez que eu me lembro daquela situação, dói, machuca, fere. Isso é ressentimento. E uma pessoa que foi magoada está prisioneira. E todas as vezes que a gente sente aquela dor, é como se aquele problema estivesse acontecendo novamente. O problema em si aconteceu uma vez só, mas os sentimentos que ele provocou, que aquele problema provocou, ele se repete de tempos em tempos, de meses em meses, de dias em dias, semanas em semanas. Ele volta, e dói, machuca, fere. Ressentimento. Então eu caí nesse buraco aí, nessa cova. Dessa cova não consigo sair mais. E aquela pessoa que me magoou, você fica pensando assim: puxa vida, e se eu vir aquela pessoa, se eu por acaso tiver na rua, ele vier na mesma direção, o que eu faço? Eu cumprimento ele, viro a cara, ou eu mato ele? O que eu faço? Se eu entrar no elevador, de repente está ele lá, e eu sozinho, só eu e ele, tudo aquilo que aconteceu lá no passado volta, e você, ai meu Deus, está sentindo tudo de novo. Isso é ressentimento. Você está prisioneiro. E o que Jesus veio fazer é tirar você dessa prisão, dessa limitação. Dá para você a capacidade de amar o seu inimigo, de responder o mal com o bem. Se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. O diabo lhe aprisiona. O diabo quer te dar motivações, quer lhe dar motivos, explicar, te dar razões, encher você de razão. Eu tenho razão em estar me sentindo assim. Eu tenho razão de estar me sentindo assim. Não tem nada. Você precisa entregar suas razões, sua lista de razões. Você precisa pegar sua lista de razões que você guardou aí dentro do seu coração e quero ver você cantar aqui hoje ainda. É assim que a gente se liberta. Não é amarrando o demônio do cemitério, a cocada preta. Não é passando óleo no buraco da sua fechadura. É assim que a gente se liberta. Não dando lugar ao diabo, aos sentimentos que o diabo quer colocar no nosso coração, fechando a porta para ele e abrindo a porta para Jesus.
É assim. Assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Não deixe ninguém fazer você apontar para o alvo errado, quando o alvo está aqui. Não. Acho que foi uma fogueira que eu pulei lá no dia de São João, quando eu tinha 5 anos de idade. Eu acho que foi um defumador que eu botei lá na minha casa, faz 30 anos atrás. Foi aquele banho de sal que eu tomei quando eu era nenê, há 62 anos atrás. Não é nada disso, meu amado. É o que você está fazendo hoje. É o pecado que você está cometendo agora. É o ressentimento. É isso que está lhe prendendo, que está dando para o diabo o gancho que ele precisa para lhe segurar a sua vida e te manter prisioneiro a esses sentimentos, limitado, sem capacidade de expandir emoções. E descerá sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, vossos velhos terão sonhos, os jovens visões, vossos servos e vossas servas, filhos e filhas, e profetizarão e falarão em outras línguas. E é menos importante ainda a língua dos anjos e dos homens do que uma outra língua, um outro modo de falar, uma outra palavra, agora mais doce. Menos pimenta nos lábios. Eu fico mais impressionado com um lábio sem pimenta do que um lábio cheio de línguas e cânticos espirituais, embora eu faça tudo isso. Hoje mesmo eu estava cantando, salmodiando ao Senhor ali atrás. Mas que adianta salmodiar e ali já sair no trânsito xingando todo mundo? Misericórdia, meu Pai. O Espírito Santo veio sobre vós, veio sobre mim para me dar poder para fazer as mesmas obras que Jesus. Ser amoroso, ser bondoso, ser misericordioso, ser gracioso, ser manso, humilde, sincero, fiel, alegre. Isso é mais complicado do que expulsar demônio. Porque expulsar demônio, até um demônio expulsa um demônio. Até já vi até caso de gente incrédula, ateu, expulsando demônio. Qualquer um faz. Mas responder o mal com o bem, só quem tem o Espírito Santo. Somente. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Feche os seus olhos aí. Eu não vou fazer nenhum apelo comovente, eu não acredito em apelos comoventes, do tipo que você chora aqui, esperneia aqui, e ali fora já acaba tudo. Eu não creio nisso. Vou simplesmente pedir para você avaliar o seu coração, ver se está dentro da sua alma. Não tem algum peso que precisa ser arrancado, tirado? Algo que precisa transformar a sua vida?
do qual você precisa se libertar. Algo que está lhe prendendo, uma reação que você sabe que é errada, mas você não consegue se livrar disso, está ali agarrado ao seu corpo. Mas agora chegou a hora, a sua hora, o seu momento, de como um ser divino, libertar-se disso, jogar fora essa batata podre, em nome de Jesus. Que é isso que Ele pede de você. Ele não apenas pede, mas dá para você condições e força para fazer isso, para agir assim, para ser isso. Porque desceu sobre você o Espírito Santo de Deus. E agora você é um ser divinizado. E tudo é possível ao que crê. Inclusive ser melhor. Cada dia melhor. Um Pai Santo vem sobre cada vida, libertando de todas essas algemas, de todo esse peso que prende, que limita, que nos domina, essas forças, esses poderes que nos dominam, que nos fazem reagir como não deveríamos, como não gostaríamos também, Senhor. Vem, Pai amado, agora com Teu Espírito Santo sobre o Teu povo, transformando cada um, uma nova criatura, um novo pensamento, uma nova vida. Um novo ser, porque nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Chega para a pessoa que está perto aí e diga: olha, meu irmão, minha irmã, com Jesus ninguém vai nos segurar. Amém? Somente Deus é quem pode transformar um coração que ferido está. Somente Deus, somente Deus. Ninguém tem meu poder de conhecer meu interior. Homem nenhum vai dizer quem sou eu. Somente Deus, somente Deus, somente Deus tem a fórmula da vida. É a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, Teu Espírito me acalma, meu socorro vem de Ti. Choras tua dor, somente Deus
única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, teu Espírito me acalma, meu socorro vem de ti. Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, meu Espírito me acalma, meu socorro vem de ti. Somente